Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim com a gente diretamente de Brasília e hoje fala sobre como o novo Congresso vai se organizar para o novo governo Lula. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia, Michele, bom dia, Mauro, bom dia, ouvinte da Nova Brasil e todo o país, uma ótima semana pra gente. Pois é, a despeito de tudo que a gente viu no fim de semana, em que algumas pessoas ainda estão presas lá em 1964, aqui em Brasília, 2023 já começou, inclusive para aliados do presidente Jair Bolsonaro. A gente já tem os primeiros grupos políticos se formando, se organizando, ainda em fase embrionária, mas já se organizando aqui em Brasília para a próxima legislatura, que se inicia oficialmente somente em fevereiro do ano que vem, após o chamado recesso parlamentar. Mas até lá, muita articulação nos bastidores, inclusive porque teremos eleições internas na Câmara e no Senado já no primeiro momento ali da volta dos parlamentares do recesso, no início de fevereiro. Na Câmara, Mauro, Michele e ouvintes, a gente vai ter um Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara e que chegou a esse cargo apoiado por Jair Bolsonaro, completamente empoderado pelo dito orçamento secreto. Ele tem tentado já, desde o resultado oficial do segundo turno da eleição presidencial, que deu a vitória ao ex-presidente Lula, formar os blocos partidários ali, também já levando em conta alguma negociação para a composição da mesa diretora. Ele é Arthur Lira que vai tentar a reeleição para ficar mais 2 anos à frente da Câmara. Lembrando que, a depender do tamanho desses blocos partidários que são formados, né, que é juntando, vem cá União Brasil, vem cá Podemos, vem cá PP, vem cá PL, vamos formar aqui um grande bloco partidário. Isso dá a esse grupo político muita força para barganhar essas negociações nas eleições internas e, claro, ajuda a decidir também quem vai ficar com qual comissão, né? Lembrando que quem controla as comissões, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, a Comissão de Assuntos Econômicos, são comissões que acabam ditando ali o ritmo do parlamento, o ritmo das tramitações e, em última instância, ditando a pauta que vai ser tocada pelo Congresso Nacional. Então, quanto maior esse bloco partidário, melhor fica para se negociar nos bastidores. Então, a gente tem o Arthur Lira como uma peça principal nesse tabuleiro aqui em Brasília, que está construindo aí uma grande aliança, inclusive com aliados do ex-presidente Lula, presidente eleito agora, e também com aliados de Jair Bolsonaro, candidato derrotado à reeleição. Vamos ver o que o Lula vai fazer. Ainda é muito cedo para entender os movimentos do Lula, especificamente em relação à Câmara e o Senado. Qualquer análise nesse momento seria um trabalho de futurologia muito forçado, mas é muito importante a gente saber nas próximas semanas se o Lula vai apoiar uma eventual reeleição do Arthur Lira à Câmara ou se o Lula vai arriscar, digamos assim, tentar emplacar um presidente da Câmara mais seu, né? Um presidente da Câmara até mesmo do PT, lembrando que o PT cresceu a sua bancada na Câmara, vai ter uma bancada bastante significativa, não tanto quanto a do PL, do presidente Bolsonaro, que foi derrotado nessa disputa pela reeleição, mas também vai ter uma bancada muito grande de 64 parlamentares. Então é preciso ver o que o Lula vai fazer ali na Câmara. Nós teremos na Câmara dos Deputados uma oposição ao governo Lula muito forte, né? Uma oposição de discursos, de posicionamentos. A gente tem ali candidatos eleitos muito posicionados ali dentro da linha ideológica, da pauta de costumes do presidente Bolsonaro. Temos como exemplos o Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, o Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal mais votado do país, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, a própria Carla Zambelli, que é aliada de primeira hora do presidente Bolsonaro. Então nós teremos sim uma próxima legislatura com uma oposição muito ferrenha ali na Câmara. Mas por outro lado, Mauro, Michele, ouvintes, eu não vejo essa bancada de oposição barrando, por exemplo, qualquer tentativa de avanço na reforma tributária, ou mesmo na prorrogação dos benefícios fiscais, benefícios sociais também, mas eu estava querendo dizer dos benefícios sociais, de uma prorrogação do chamado Auxílio Brasil. Tem que ver se o presidente eleito Lula vai manter esse nome, ou seja,
Essas pautas econômicas, que quer queiram, quer não, os aliados do presidente eleito Lula vão ter que avançar em algum momento na próxima legislatura, eu não vejo essa oposição na Câmara querendo barrar, porque eles não têm discurso para isso. Porque nesse governo Bolsonaro, a gente viu todo o parlamento ali, com algumas exceções, aprovando esses auxílios sociais, aprovando a tentativa de avanço em reformas. Então, eu consigo ver uma legislatura, a partir de 2023, ainda reformista. A gente tem o Evair de Mello, ele que é deputado do PP do Espírito Santo, e também no feriado divulgou uma nota oficial também dizendo que está tentando formar um grande bloco de oposição ao governo Lula. Ele disse o seguinte na nota: iniciamos hoje na Câmara a construção de um robusto bloco suprapartidário de oposição ao próximo governo. Um bloco que atuará de forma programática e pragmática em defesa das reformas realizadas, mantendo os avanços conquistados pelos brasileiros no governo de Jair Bolsonaro, nas pautas econômicas e de costumes, valores e princípios da direita no país. E ele diz que na próxima semana já vai ter a composição completa desse bloco. É muito importante a gente acompanhar isso para saber qual vai ser o tamanho dessa oposição na Câmara, lembrando que a Câmara tem 513 deputados. Do lado de Lula, ainda falando da Câmara, nós teremos nomes muito marcados ali no parlamento. É o caso do Guilherme Boulos, do PSOL, é o caso da Marina Silva, que pulou no barco do Lula aí, sobretudo nesse segundo turno, depois que ela foi eleita deputada federal. E a gente tem nomes expressivos dentro da bancada do Partido dos Trabalhadores, que aí é preciso acompanhar também as próximas semanas e o início da formação da equipe do presidente eleito Lula, para saber se esses deputados continuarão na Câmara, fazendo ali uma defesa do governo, eventualmente alguns deles sendo líder da bancada do PT, ou até mesmo líder da maioria, o líder do governo Lula lá na Câmara dos Deputados, ou se eles vão assumir algum ministério. É o caso do Alexandre Padilha, que tem sido ventilado para ministério, é o caso do Arlindo Chinalha, é o caso da própria Gleisi Hoffmann, e outros nomes que já estão mais marcados do PT e que esses devem continuar ali na Câmara, como a Érica Cocai, a Maria do Rosário, a Benedita da Silva, o Zeca Disseu, que é filho do José Disseu, este sim cotado para ser ministro nesse novo governo Lula. Já no Senado, caminhando para o fim da minha coluna desta segunda-feira, Mauro e Michele, a gente vai ter uma composição muito conservadora. A gente sabe que o PL, partido do presidente Bolsonaro, fez uma importante bancada, e nós teremos ali no Senado, que é mais enxuto do que a Câmara, né? Só lembrando ao nosso ouvinte, na Câmara são 513 deputados, no Senado são 81 senadores, mas nós teremos nomes de ex-ministros de Jair Bolsonaro, e não é um nem dois não, são alguns. Vamos lá, eu relembro aqui para o nosso ouvinte. A gente vai ter o Rogério Marinho como senador, que é ex-ministro do Desenvolvimento Regional. A gente vai ter a Tereza Cristina, que é ex-ministra da Agricultura. A gente vai ter a Damares Alves, que é ex-ministra dos Direitos Humanos, Família e Mulher. A gente vai ter o Marcos Fontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia. A gente vai ter o Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, além do Hamilton Mourão, atual vice-presidente da República, e o Jorge Seife, que é ex-secretário da Pesca. Isso sem contar com nomes que não compuseram o governo Bolsonaro, mas que são muito aliados dele. É o caso do ex-senador Magno Malta, do Espírito Santo, que volta ao Senado Federal para mais 8 anos. Do lado do Lula, nós teremos figuras importantes ali no Senado, como Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, Renan Calheiros, pai e filho, porque o Renan Filho, que era governador de Alagoas, vem para o Senado, porque foi eleito senador. Então nós teremos a atuação do Renan Calheiros, pai, e do Renan Filho ali, certamente em apoio a esse novo governo Lula. Teremos também ainda que acompanhar para ver o que o Lula vai fazer com o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, e com o Wellington Dias, ex-governador do Piauí. Ambos são do Partido dos Trabalhadores e também estão sendo cotados para serem ministros. Mas o Lula não vai poder tirar do Congresso Nacional todas as peças importantes dele e jogar na esplanada dos ministérios, senão ele não vai ter força dentro do parlamento e ele vai precisar de gente importante no parlamento, sobretudo para fazer a liderança do governo.
Para finalizar, eu conversei com o senador veneziano Vital do Rego, que é o atual vice-presidente do Senado, ele que apoiou a eleição do agora presidente eleito Lula, e eu perguntei a ele como que vai ser essa questão toda de oposição e situação no Senado Federal. Vamos ouvir o senador. Bom dia, veneziano. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas da Nova Brasil FM. Um grande abraço a você, Diego Amorim. Minhas saudações. Aqui é veneziano. Eu registro que as nossas expectativas sejam confirmadas e de que, a partir do momento em que é definido o processo eleitoral com a vitória do presidente Lula, o governo assuma os seus papéis, as suas atribuições de governar e a oposição assuma legitimamente aquilo que é o seu dever de fiscalizar, de acompanhar, de fazer o bom combate, de fazer a contestação que é própria de um regime democrático pelo qual nós lutamos e que, graças a Deus, se manteve firme. É essa a minha não apenas torcida, mas, acima de tudo, a minha presença na condição de vice-presidente do Senado Federal, como senador da República, de colaborar para que o Brasil definitivamente se reencontre como um povo reunificado, repacificado. Serão muitas e difíceis as tarefas a serem transpostas, mas eu creio plenamente que haveremos de ter a governabilidade com as melhores discussões em torno daquilo que é o desejo maior, que o Brasil volte à normalidade e que com essa normalidade voltemos a dar e a garantir as melhores expectativas a um povo sofrido, principalmente aqueles milhões que desassistidos ainda permanecem. Um grande abraço a todos, a minha reiterada participação em torno desse projeto, que é o projeto do Brasil democrático, do respeito aos princípios e postulados da nossa República. Está aí o senador veneziano Vital do Rego, ele que é vice-presidente do Senado, falando em oposição fazer o bom combate, falando em povo reunificado e repacificado e desejando que o Brasil volte à normalidade. Para voltar com vocês, Mauro e Michele, eu só queria contar uma curiosidade. Antes do resultado das eleições, havia um burburinho aqui em Brasília grande de possibilidade de vitória do ex-senador Romero Jucá, que o nosso ouvinte certamente se relembra, se recorda, ele que foi líder de quase todos os governos de Fernando Henrique Cardoso para cá, havia perdido o mandato por pouquíssimos votos em 2018 e estava tentando voltar ao Senado Federal pelo seu estado, Roraima. Ocorre que os eleitores de Roraima decidiram eleger o doutor Irã Gonçalves, que era deputado federal da base de Jair Bolsonaro, e o Romero Jucá acabou não sendo eleito. Eu digo isso porque aqui falava aqui em Brasília que, uma vez eleito, Romero Jucá seria líder do governo da vez. Fosse ele o ex-presidente Lula, fosse o Jair Bolsonaro reeleito, se dizia aqui em Brasília que Romero Jucá já estava pronto para ser líder de qualquer governo. Isso não vai acontecer, então daqui a pouco já começa uma expectativa aqui em Brasília sobre quem vai ser o líder da bancada do governo no Senado e também na Câmara. Mauro e Michele. Diego Amorim, trazendo a Conexão Brasília aqui no Nova Manhã. Obrigado, Diego. Até amanhã. Uma ótima semana. Até amanhã. Valeu. O Diego tá achando que é segunda-feira. Eu tô, teve ouvinte falando aqui. Isso é verdade. Me perdoe, é verdade. Eu tô me confundindo. Hoje é quinta-feira. É quinta-feira. Valeu, Diego. Bom resto de semana a todos. É isso. Valeu. Aí para você também. Obrigado.